Fala, vai. Pronto, pode começar. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai. Estamos aqui mais essa quinta-feira, Senhor, para aprender mais de Ti, ó Pai. No curso, Senhor, na aula, Senhor, no estudo bíblico, Senhor, no qual o Senhor capacitou e direcionou meu filho para conduzir, Senhor. Então usa ele como Teu canal, Senhor, para nossas vidas. Abra a nossa mente, Senhor, para que a gente venha ter entendimento e adquire conhecimento, Senhor, através da Tua sabedoria, Senhor. Nos dê a Tua sabedoria, Senhor, para que a gente possa assimilar, aprender mais de Ti, Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, muito obrigado por esse dia de vida que nos concedeu, Senhor. Muito obrigado por estarmos aqui, Senhor, para aprender e querer mais de Ti, Senhor, e Te adorar. Receba agora a nossa adoração, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras necessito usar, não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Deus, tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração
está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Amém, Jesus, glória a Deus, louvado seja o seu nome, Senhor. Aleluia, glória a Deus, Pai. Eu não tenho mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o teu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer sua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero, Senhor. Oh Deus, eu quero. Quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer sua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Que a minha vida seja a tua vida. Jesus. Oh Jesus, eu te louvo, Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos, Senhor, te bendizemos, Senhor. Aleluia. Nós estamos aqui, ó Pai, que queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos a Tua presença, Senhor. Nós queremos Te ouvir, Senhor. Nós estamos aqui dentro de Ti, Senhor Deus. Ó Deus, Esse lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. então Vem incendiar meu coração, é o teu altar. quero Ouvir tua no céu sua glória, contemplar. Eu quero ouvir o som do céu, Senhor. Eu quero ouvir a sua voz, Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Que prazer estar na tua presença, Senhor. Vou te adorar. Nós estamos aqui, sedento de
ó Deus, vem, ó Deus, esse lugar, eu desejo sentir teu poder, teu poder. Vem, incendiar teu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, sua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, sua glória contemplar. Eu quero, Senhor, a tua presença, presentíssimo. Quero ouvir o som do céu, Deus. Quero ouvir a sua voz, Senhor, falar conosco através dos seus ensinamentos, Senhor, para nossas vidas, Pai. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Então vem, Senhor. Então vem incendiar meu coração, É o teu altar. Quero ouvir o som do céu, sua glória contemplar. Contemplar a sua glória, Senhor. Nós te amamos, te adoramos, te magnificamos. Receba, Pai, nossa adoração. aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor, por te adorar, Senhor. Então, Rodrigo, Me dá condições de estar te adorando, Senhor, meu Pai. Senhor, de nós estarmos aqui exaltando e glorificando o teu santo nome. Agora vamos dar início ao estudo bíblico da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz. Ai, tá pra tomar aí, legal, Juliana? A paz, meu pai, Rodrigo, Juliana. Hoje a gente vai continuar dando sequência ao nosso estudo da história da igreja. E hoje a gente vai falar sobre a segunda e a terceira cruzada. Recapitulando, cruzada foram movimentos militares que tinham como objetivo a Igreja Católica reconquistar o território de Jerusalém e das cidades circunvizinhas ali que chamamos de Terra Santa. Certo? Falamos sobre a primeira cruzada. Falamos agora sobre a segunda cruzada. Não, vamos falar agora sobre a segunda e a terceira cruzada. Na aula anterior, vamos recapitular aqui sobre o São Bernardo. Acho que você lembra quem era São Bernardo? São Bernardo? É. Foi na aula anterior, alguém lembra? O senhor lembra? São Bernardo, lembra? Era um santo, né? Não, o que ele fez? O nome dele é Bernardo de Claraval. Vamos lá. Para chegar em Israel, os cristãos da primeira cruzada, que são cruzados, eles derrotaram a cidade de Edessa primeiro, Antioquia e depois Jerusalém, que é a principal. Só que depois de 100 anos, os muçulmanos eles se reorganizaram, tomaram a cidade de Edessa, já estavam partindo para Antioquia. Só que assim, Edessa é uma cidade maior, tinha outras regiões menores que eles estavam dominando. E eles iam dominar Antioquia. Só que o pessoal de Antioquia estava com medo. E eles pediram ajuda, porque eles sabiam que ia ser atacado. E aí eles pediram ajuda ao rei Luís da França. E ele estava motivado a responder. Não responde não. Não apareceu não. Tá. O rei Luís da França, ele estava motivado a responder o chamado. Mas lembra o que aconteceu? Os outros barões não quiseram. Pra quem ir lá de novo? A gente aqui tá bem, pra quem ir lá de novo? Aí o que ele fez? Alguém lembra? Ele uniu Mais um. mais homens para poder... Mas por exemplo,
existia um ataque, e ia acontecer em Antioquia. E depois que chegar em Antioquia, o próximo passo dos muçulmanos é Jerusalém. Porque antes de Jerusalém é uma cidade maior. Então na guerra, pai, primeiro se conquista os territórios menores, aí você vai ganhando território para depois ter força para os maiores. Então, claro que o último passo dos muçulmanos seria atacar Jerusalém. Mas antes, eles já tinham ganhado a ideia que é uma cidade menor e estavam partindo para Antioquia, que é uma cidade maior. E os cruzados em Antioquia sabiam que ia morrer, porque iam chegar matando. Aí eles pediram ajuda. O rei Luís da França ficou animado. Só que os companheiros dele, da nobreza, não ficaram animados. Aí teve uma ideia. Ele chamou um cara chamado Bernardo de Claraval. E esse Bernardo de Claraval, ele convenceu o povo a ir para a guerra. Então, os nobres ali foram por causa do povo. Eles foram, tipo assim, já que o povo está indo, a gente vai também. Eles foram, de certa forma, entre aspas, moralmente obrigados a partir para a Antioquia. E isso foi a segunda cruzada, que a gente vai explicar agora. Vou ler aqui, ó. O rei Luís da França estava motivado a responder os chamados cruzados em Antioquia. Os muçulmanos partiam para dominar aquela cidade e já tinham dominado outros lugares. Mas seus barões e outros membros da nobreza, não. Assim sendo, o rei francês mandou chamar Bernardo de Claraval, mais conhecido como São Bernardo, para convencê-los. Bernardo era conhecido por sua carisma e lábia acima da média. Ele tinha um carisma e um dom de... Isso. Ele era bom de papo. Entendeu? De acordo com a história, em março de 1146, Bernardo atraiu uma multidão para ouvi-lo. Seu sermão foi suficiente para convencer o povo a participar do que seria conhecido em seguida como a Segunda Cruzada. Foram 8 cruzadas. A gente já falou sobre a segunda e a terceira. Bernardo levou, sabe quantas pessoas? Mais de 50 mil soldados, franceses e alemães para Constantinopla, para se preparar para a Batalha de Antioquia. Então, haviam 2 exércitos, os franceses e os alemães. Ambos iam para Constantinopla, que é uma cidade que Constantino fundou, que pertencia à igreja, para quê? Para se preparar para a batalha ali, porque é uma viagem longa. Então eles iam até ali, se preparava e depois partia para Antioquia. Só que tem um problema. Qual o problema? A igreja, ela sempre foi dividida. O erro dos cruzados, eles tinham muitas dissensões ali. Eles não eram organizados. Não eram unidos. Porque isso veio muito tempo antes. Que, igual você pega hoje, as pessoas pulam em cima das outras para ficar em evidência seus maiores cargos. Elas estão um pouco se portando com a vontade de Deus. Elas querem fazer a vontade delas para que elas possam ter um status. Aí você vê um monte de pastor que não é para ser pastor, um monte de missionário que Deus não chamou para ser missionário, um monte de presbítero. Às vezes Deus chamou o cara para ficar na porta da igreja ou para lavar banheiro. Ele não aceita, ele acha que ele tem que ter evidência. Aí fica um brigando por cargos. Essa divisão do cristianismo existia há muito tempo. Você vê os apóstolos de Jesus. Foram os filhos de Zebedeu, se eu não me engano, que perguntaram para Jesus quem ia sentar do lado de Jesus no reino. Foi a mãe de André, acho que a mãe de André. Eles pediram a mãe para pedir Jesus. Porque eles queriam ser maior que os outros. Isso já causaria uma dissensão entre eles ali. Mas causou, pô, estavam discutindo. Causou. Vê Judas. Sempre teve no cristianismo, não porque isso é a vontade de Deus, porque Deus quer, aquele que é dele não espalha, ajunta. Mas, o que acontece? Isso é natural, porque na igreja todo mundo pode entrar. Todo mundo pode se tornar um servo. E às vezes a pessoa que está entrando ali para ser um servo, ela entra ali, mas não tem a intenção de ser servo. Está ali com outras intenções. Então às vezes ela quer entrar ali para ser maior que os outros, para ganhar um cargo, para ganhar uma visibilidade. Isso não acontece hoje, aconteceu no passado, vai continuar acontecendo. Então aqui chamaram o exército alemão e o exército francês. Só que, pai, Rodrigo e Juliana, eles brigavam entre si.
Um roubava a comida do outro. No livro que eu li, tá lá. Tem uns que até se uniram os muçulmanos. Eu não botei aqui no estudo não. Porque eu fiquei em dúvida na fonte, mas disse que um roubou a comida do outro. Ou seja, eles estão no mesmo, eles estão juntos. E um roubava a comida, o mantimento do outro. Qual o resultado disso? Vamos olhar aqui agora. O problema disso tudo é que começaram a acontecer iniciações entre soldados franceses e alemães. No fim das contas, apenas uma pequena parte do exército francês chegou à Terra Santa. E os alemães foram dizimados e os poucos que sobraram partiram para Niceia. Entre os alemães estava o seu líder, o rei Conrado. Então vamos lá. Amém? Então, ia ser um fiasco ali. Foi um fiasco ali a Segunda Cruzada. Por quê? A Segunda Cruzada era para o exército inglês, não, o exército francês e o exército alemão se unirem e invadirem Antioquia. Para não deixar Antioquia ser tomada pelos muçulmanos. A divisão começou entre eles mesmos. Entre eles mesmos. Eles não concordavam um com o outro. Por isso que a gente vai começar um ministério, vai começar um trabalho, a gente, ainda que pense diferente, tem que ter o mesmo caminho. Se a isenção não entra, casa dividida não subsiste. Jesus é sábio, ele fala isso. Casa dividida não subsiste. Eles não foram prósperos na jornada deles porque eles não foram unidos. E por que os muçulmanos eles conseguiam ganhar aqui a guerra? Porque eles eram unidos. Eles eram unidos, eles tinham um propósito específico. Amém? Então vamos lá. A Segunda Cruzada acabou desse jeito. Perderam. Eles ganharam a Primeira Cruzada, conseguiram recuperar Jerusalém, Antioquia e Edessa. Só que os muçulmanos tomaram tudo de volta. Amém? E aí vamos falar, aí o que acontece? A Igreja Católica não ia deixar isso barato. Aí eles iam se formar um pelotão de novo para atacar as cidades que foram invadidas. Aí chamamos de Terceira Cruzada. Alguém já ouviu falar em Leonor de Aquitânia? Duvido que você ouviu falar dessa mulher. Não conheço. Já ouviu falar? Já ouviu falar? E Ricardo Coração de Leão? Esse já. Eu já. Muitas vezes. Nunca ouviu falar em Ricardo Coração de Leão? O que Leonor de Aquitânia tem a ver com Ricardo Coração de Leão? E vamos falar também quem foi Ricardo Coração de Leão. Só para adiantar, Ricardo Coração de Leão, ele foi um dos grandes personagens da história das Cruzadas. Amém? Eu acho que tem na Assassin's Creed ele. No jogo? Tem. Acho que no primeiro tem ele, sim. Tem que ver, depois vejo no livro lá. Tem sim, pô. Eu lembro que o Zé aparece essa parte aí. Tem uma parte que tu encontra com ele na guerra. Acho que na guerra. Porque no Assassin's Creed 1 é nas cruzadas mesmo. O primeiro do Altair. É, pô. Depois vai assistir então. Não, tem que comprar. O primeiro que é. Que o Altair tá lá pra pegar aquela Arca da Aliança lá, aquele problema lá. Você pode falar isso aí depois. Vamos lá então. Então, vamos entender quem foi Ricardo Coração de Leão. Mas antes de falar de Ricardo Coração de Leão, a gente tem que entender quem é Leonor de Aquitânia. Vamos lá. Então, lembrando, o exército alemão e o exército francês tiveram brigas entre si. Os alemães foram dizimados, sobraram uns poucos ainda. E os franceses ainda conseguiram chegar em Antioquia. Aqui não sabe o número, quantos, mas foram poucos. E conseguiram chegar vivo em Antioquia. Certo? Só que eu falei, o ataque chegaria a acontecer. Só que quando eles chegaram em Antioquia, os muçulmanos não tinham atacado ainda. E quem chegou em Antioquia? O rei Luís. Foi aquele cara que falou assim, ó, mandou o Bernardo de Claraval convencer o povo aí. Ele estava junto. Ele, a sua esposa, Leonor de Aquitânia, também. Então, a esposa desse cara, do rei Luís, era Leonor de Aquitânia. Eles chegaram lá e foram bem recebidos pelo príncipe
de Antioquia, que o nome dele era Raimundo. Esse Raimundo, ele era tio de Leonor e primo do rei Luís. Entenderam? Eles eram parentes. Ele é primo do rei Luís e tio da mulher dele. Só que deu uma parada estranha quando ele chegou na cidade. Porque o rei Luís começou a desconfiar do relacionamento da mulher dele com o tio, Raimundo. Então ele começou, diz mais líquidos que ele estava levando um chifre. Ela está tendo caso com o tio. E aí ele começou a desconfiar. Ele chegou lá, pelo tratamento da mulher lá com o tio, ele começou a desconfiar. Falei, não estou gostando disso. Certo? E do outro lado, os muçulmanos, eles estavam prontos para atacar Antioquia. E eles foram liderados por um cara chamado Nur al-Adin. Esse Nur al-Adin já tinha conquistado diversos territórios e Antioquia estava em seus planos. Então, segundo aqui, ó, Raimundo, tio de Leonor e primo do rei Luís, pede ajuda ao rei da França para impedir o ataque. Luís chegou lá, em Antioquia, com a mulher, que é sobrinha dele, e a mulher, ele falou assim para a mulher dele: Leonor, pede seu marido aí para mandar mais tropa, porque vão atacar a gente vai morrer. Eles vão atacar, já estão cercando a cidade, eles vão atacar. E o que Leonor fez? Foi lá pedir ao marido para mandar tropas para Antioquia não ser destruída, não ser invadida. Certo? E o que você acha que Luís fez? Negou. Por quê? Porque ele estava desconfiado da mulher. Exatamente. Com o cara tá desconfiado, falei, pô, às vezes o cara tá pensando assim, pô, tô levando um chifre. Pô, o cara vai pedir minha ajuda, eu vou ajudar nada. Sabe o que ele fez? Meteu o pé. Só que para evidenciar, a história não fala que isso aconteceu. Que eles tinham um caso. Só dizem, no livro que eu li, as más línguas. Certo? Mas pelo jeito que o cara estava desconfiado, o que o cara fez? O cara meteu o pé dali. Foi para Jerusalém. Aí a mulher dele falou assim: tu vai para Jerusalém? Então eu vou ficar aqui com meu tio. Aí dá para entender que teve coisa estranha aí. Porque ela pediu ajuda ao marido, mas ele desconfiava que ela tinha um caso com o tio. Só que ele não quis ajuda e meteu o pé. E ela não quis ir com ele. Aí ela falou assim: eu vou pedir um divórcio. Sabe o que ele fez, pai? Que adivinha que ele fez? Você acha que ele divorciou? Sei lá. É aquela máxima: você está comigo, ou você é minha, ou você não é de ninguém. O cara sequestrou a mulher para Jerusalém. Matou pelo menos. Então, tipo assim, a mulher falou: ó, eu vou para Antioquia. A mulher não quis ir, por bem foi por mal. Foi por mal. Foi por força. Foi a força. Só que, tipo assim, como ela não quis ir, ela falou assim: eu quero o divórcio. Aí ele foi e sequestrou ela. Amém? Aí continuando. Leonor quis convencer o seu marido a ajudar seu tio, mas foi em vão. Assim como ele não quis escutar sua esposa, ela decidiu ficar na cidade, pedindo imediatamente o divórcio. Ah, pode ir embora, do rei Luís, mas eu quero divórcio. Cara, você pensa, o que leva a mulher, naquela época, ela era uma rainha, pediu o divórcio de um rei. Ainda mais naquela época que a mulher não tinha valor. Certo? Segundo o livro que eu li, essa Leonor, ela era o cérebro. Parecia que quem mandava no reino era ela. Ou ela mandava no marido, eu não sei. E é uma mulher de pulso. Ela falou: não, eu não quero mais casar contigo, príncipe. Na época a mulher não tinha profissão. Igual um prestígio, não sei. E aconteceu, ele raptou ela para Jerusalém. Botei aqui, ó: Luís, furioso, sequestrou a esposa, levando a força para Jerusalém. Por lá, se uniu a outros 2 reis. Ele se uniu com 2 de lá. Aí, as tropas que ele e os 2 reis tinha uma cidade de Damasco ali, que estava pertinho dali, de Jerusalém.
que também já tinha sido tomada pelos muçulmanos. Aí o rei Luís e os outros 2 reis. Pô, já que tem essa tropa aqui menor, que sobrou, vamos lá atacar e pelo menos recuperar a cidade de Damasco. O que aconteceu? Eles foram. Mas a mesma coisa, a mesma divisão, a disenção entre eles perderam a guerra de novo. Então, botei aqui, ó. Por lá se uniu a outros 2 reis e tentaram recuperar a cidade de Damasco. Em vão, Luís e outros reis voltaram. Leonor conseguiu se divorciar de seu marido, casando-se novamente. Leonor casou. Oi? O tio. Não foi com o tio, foi com outro cara. O outro rei também, que ela casou. Com o rei Henrique II da Inglaterra. E ela teve 8 filhos. E um dos filhos, o filho mais famoso dela, é chamado de Ricardo Coração de Leão, que é um dos grandes nomes da história das cruzadas. Se você for estudar as cruzadas, com certeza você vai encontrar o nome de Ricardo Coração de Leão. Amém? Alguma dúvida? Então você vê como são as coisas. O rei Luís quis atender o chamado de Antioquia lá, não ajudou, de Piti. Ele foi para, não foi para ajudar os caras? Chegou lá, não quis ajuda porque tinha medo, desconfiado da mulher com o tio. Viajou para Jerusalém, a mulher separou do cara, casou com um rei da Inglaterra e teve 8 filhos. E desse nasceu Ricardo Coração de Leão, que foi um dos grandes nomes da chamada Terceira Cruzada. Amém? Existia na Terceira Cruzada, nessa época, ainda mais antes. Alguém conhece aqui a história Robin Hood? Robin Hood. Sou irmão, só. Que é? Meu Deus. Não, meu Deus. Meu Deus. Você não conhece a história Robin Hood, cara? Hein? Daquele... Onde tirava os ricos para dar aos pobres. Robin Hood, aquele aquele reino lá da Inglaterra lá, que ele roubava dos ricos para dar aos pobres. Tem desenho animado, tem isso. O que Robin Hood tem a ver com Leonor de Aquitânia e Ricardo Coração de Leão? Tudo. Por que, pai, Rodrigo e Juliana? Ricardo Coração de Leão, ele aparece na história de Robin Hood. Porque a história de Robin Hood não sabia disso. É baseada nessa época das cruzadas. E se você pegar o reino lá, o nome do rei é Ricardo. Que é Ricardo Coração de Leão. Então, ele está figurado na história do Robin Hood como rei Ricardo. Amém? E Ricardo Coração de Leão, depois que o pai dele morreu, Henrique II, ele se tornou rei da Inglaterra. Ele entrou para a história. Alguma dúvida? Então, naquela época, apareceu um cara que os cruzados morriam de medo. O nome do cara era... Saladinho? Salah ad-Din. Então, sabe, isso eu conheço aí. Só que ele era conhecido como Saladino entre os cruzados. Porque é um nome... os cruzados têm aquela coisa latina, de latim, aquela língua mais latina. Italiano, e ele, lá nos muçulmanos eram turco. Esses nomes. Saladin, não sei o que, Din. E o nome desse camarada era Salah ad-Din. Deixa eu ver se eu li certo aqui. Salah ad-Din. E ele era conhecido pelos cruzados como Saladino. Pai, esse cara, ele começou a recuperar todos os territórios perdidos pela igreja. Os cristãos roubaram, invadiram os muçulmanos, as de Jerusalém, e dessas e outras, e Saladin foi recuperando tudo de volta. Ele era um cara estrategista e muito inteligente. Entendeu? Aí acontece, a tropa de Saladino, sob a liderança de Saladin, conhecido pelos cruzados como Saladino, os muçulmanos foram recuperando seu território perdido séculos atrás. A tropa de Saladino recuperou a cidade de Jerusalém ao povo muçulmano. Então,
na terceira cruzada, eles conseguiram recuperar Jerusalém das mãos dos cristãos. Então, se na primeira cruzada... Qual foi a intenção da primeira cruzada? Era tirar Jerusalém do domínio muçulmano. Eles conseguiram. Na terceira cruzada, o jogo virou. Quem tomou a cidade de Jerusalém foram os muçulmanos, através de Saladino. Né? Tem alguma dúvida? Só que é o seguinte, nós estamos falando de guerra. E guerra tem dois lados. Se um bateu, o outro vai dar resposta. Porque durante as 8 cruzadas vai ter baixa de um lado e baixa de outro. Resposta de um lado e resposta do outro. Eles conseguiram dominar a cidade. Só que haveria a resposta dos cruzados. E essa resposta veio com quem? Com o Ricardo Coração de Leão. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele era conhecido pela sua valentia. Ele não aceitava insulto. E muitas vezes também, quando tinha uma guerra, alguma coisa desse tipo, ele entrava também em direção com os amigos dele, líderes ali. Eu acho que ele entendia que tem que ser do jeito dele. Ele era muito valente. Não concordava. Acho que tem que ser do jeito dele. Só ele é o certo. Nesse ponto eu creio que ele é meio ignorante. Mas ele é muito valente. Ele chegava até a chamar os muçulmanos para a mão. Não, vamos resolver então a espada. Dizem que ele cortava o cara assim, com um fio já cortava o cara a cabeça e uma parte do corpo. Então vamos lá. Qual foi a resposta? Saladino pegou a Jerusalém. Só que o Ricardo Coração de Leão daria a resposta. Qual foi a resposta inicial? Ele viu uma cidade ali, lá, perto da Galileia. O nome da cidade, ela existe até hoje. É São João do Acre. Então, esse Ricardo Coração de Leão, agora conhecido como rei da Inglaterra, ele se une a 2 reis. Frederico I, que é conhecido como Barba Ruiva, ele era rei da Alemanha. E Filipe II, rei da França. Então, eles tinham um plano ali. Vamos dominar. Eu não sei o que eles iam dominar ali. Ah, mas você falou São João do Acre. Vocês vão entender. São João do Acre ali foram que eles atacaram depois. Mas eles tinham planos maiores. Eu vou explicar, vocês vão entender. Então, pai, Rodrigo e Juliana. Então, foi o exército da Inglaterra, liderado por Ricardo Coração de Leão. O exército da Alemanha, pelo Barba Ruiva, que era o rei Filipe I. E da França, por Filipe II. Então, ele ia fazer um ataque sinistro, um ataque que ia fazer os muçulmanos chorarem. Só que tem um problema. Na travessia do rio, o rei Frederico acabou morrendo afogado. E quando ele morreu afogado, o que a tropa dele fez? Meteu o pé, se dispersou. Porque tudo tem que ter um líder. Já que eles perderam o líder deles, eles não iam obedecer Ricardo Coração de Leão e não iam obedecer o Barba Ruiva. Barba Ruiva? Não, é o Filipe II, Barba Ruiva que morreu. Então eles meteram o pé, voltaram, se dispersaram. Ela é rei deles. Eles vão obedecer a rei de outro país. É a mesma coisa, se tiver uma guerra, o soldado do Brasil, da Argentina e do Uruguai. Aí o soldado do Uruguai morre. Eles vão obedecer o líder da Argentina e do Brasil? Não vai. Então, quando os soldados se dispersaram, eles perderam um grande número de soldados. Pô, então eles, por exemplo, estavam planejando atacar o negócio. Talvez Jerusalém, uma cidade maior. E viram que 1/3 dos soldados morreram, ou foram embora, dispersaram porque o rei deles morreu. Então ele teve uma mudança de planos. Pô, esse número de exércitos não dá para atacar o que eles iam atacar, porque a história não fala. Então eles aportaram os esforços dele para aquilo que dava, que era a cidade São João do Acre, que fica na Galileia. Amém? Alguma dúvida? Não. Aí o cara morreu afogado no rio, mano, cara.
Vamos lá. Eu era fundo. Eu lembro, quando eu lembro essa história que eu li, parece. Eu lembro quando o povo de Israel estava atravessando e aí veio o mar porque era também um exército de cavalo, de guerreiro atravessando o rio. Vamos lá então. Eu botei aqui, ó. Talvez os 3 reis tinham problemas maiores, mas como o exército diminuído em 1/3, Filipe II e Ricardo Coração de Leão focaram seus esforços na cidade de São João do Acre. Só que, tipo assim, a guerra, você não pode dar um passo em falso. Tudo na guerra tem que ser bem planejado. O Ricardo Coração de Leão, ele não chegou lá na cidade de São João do Acre e saiu atacando, não. Ele fez o que chama de cerco. Ele cercou a cidade, estudou a cidade, eu não sei se tem alguém que é espião e tal. E ele acertou com a cidade depois de 2 anos. Ou seja, ele e o pessoal dele ficou cercando a cidade até o momento certo de poder invadir a cidade e atacar. E eles conseguiram? Sim ou não? Quem acha que sim, quem acha que não? Sim. Sim ou não? Sim ou não, Deus? Sei lá, acho que não. Conseguiram. Eles conseguiram. Só que Ricardo Coração de Leão, ele, não sei se ele foi bonzinho. Quando ele capturou invadiu a cidade, todos os moradores da cidade ele colocou como um refém. Mulheres, crianças, idosos. Não sei se soldados devem ter morrido. E ele mandou um recado pro Saladino. O Ricardo Coração de Leão mandou um recado pro Saladino. Aí, Saladino, teu povo tá aqui, ó. Tá preso da minha mão. Vai querer o resgate? Ele não matou os caras de começo. Ele propôs um resgate. Talvez ele estava para uma emboscada. Saladino vai lá porque eu não estudei sobre isso. E eu também não vi se... Eu sei que ele pediu resgate. O que Saladino fez? Não respondeu. Ao Ricardo Coração de Leão. Não respondeu não? Pode matar todo mundo. E os cruzados mataram os caras da cidade toda. Criança, mulher, os reféns todos. Por isso que eu falo, essa época é uma das épocas mais sanguinárias da igreja. As pessoas aqui, elas não estavam, eles eram chamados de guerreiros da cruz. Eles tinham na roupa deles aquela cruz de Malta, que é tipo do Vasco, aquela cruz vermelha. Vê o símbolo da Inglaterra, aquela cruz vermelha. Só que eles não estavam fazendo a vontade de Cristo. Se eles estivessem mesmo fazendo a vontade de Cristo, invadiu a cidade, pregavam pelo menos o evangelho para aquelas pessoas, explicavam o que é o evangelho, tentavam explicar o que é o evangelho, não, saíam matando. Eles já tinham perdido o foco. E eu vou te falar, as cruzadas e a Inquisição são os 2 piores períodos da história da igreja. Foram coisas plantadas da mente do diabo. Você vê hoje, quantas pessoas não vão para a igreja porque atribui isso como vontade de Deus. Mataram muitos em nome de Deus, mas Deus nunca mandou essas pessoas fazer essas coisas. O diabo colocou isso nas costas de Deus. E ele se vangloria disso. Sabia, pai? Como os muçulmanos que matam em nome de Allah. Exatamente. Hoje, esses radicais que a gente vê aí, que mata, eram os cristãos na época das cruzadas. Eles eram assim, matavam em nome de Deus. Só que Jesus, ele não veio, ele veio para dar vida. E vida com abundância. Jesus Cristo, ele veio para que você ame o seu próximo. O maior mandamento é esse. Amém? Mas essa época das cruzadas aí não era a época de Jesus. Não, mas é a história da igreja. Infelizmente, isso faz parte da história da igreja. Porque a igreja católica, ela veio da igreja primitiva. Certo? Claro que tinha os cristãos desconhecidos, que faziam um trabalho, mas depois da igreja católica, veio a cruzada, a Inquisição, aí depois vai vir o evento que muda tudo, que é a Reforma Protestante, que a gente vai aprender sobre Martinho Lutero, que foi um homem que foi usado por Deus para destruir esse sistema.
que também não adiantou, porque o sistema voltou também no sistema evangélico. É a mesma coisa. Só uma coisa que eu falo. Muitas pessoas hoje, pai Rodrigo, eles ficam aquela fantasia de querer falar mal de igreja. Eles acham que vão ser o novo João Batista. Isso não existe. Não existe mais o novo Martinho Lutero. Não existe mais o novo João Batista. Por quê? Porque naquela época aconteciam essas coisas. Mas não eram os últimos dias. Hoje, o que está acontecendo hoje é os últimos dias. Isso estava escrito que ia acontecer. Que chama de apostasia. Isso é um sinal da vida de Jesus Cristo. Então o que a gente tem que fazer? Fazer a minha parte dela. João Batista, ele não fala mal dos caras. Ele fazia a parte dele. Ah, mas ele tem aquela passagem que ele fala dos falsos profetas, que ele fala raça de víbora. Ele falou ali quando eles foram atrás de João Batista. Porque o nosso dever é fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? É orar pelos enfermos, expulsar os demônios, ensinar, buscar a Deus, ter uma vida de oração. Isso é fazer a vontade de Deus. Ganhar almas. Amém? E não falar de igreja, falar de pastor, falar de... Porque você fala isso. E tem mais. Tem pessoas que defendem mais de pastor do que Jesus. Mas vamos lá. Então, eles conseguiram dominar a cidade. Botei aqui, ó. Ricardo capturou 2.000 reféns e pediu um resgate de Saladino por eles. Saladino não respondeu o pedido, e então Ricardo, coração de leão, mandou matar todos eles. Diferente dos muçulmanos, os líderes cruzados não eram organizados e brigavam entre si. Por isso que não deu certo. Igual hoje. Hoje, quando você começa o trabalho, as pessoas pensam ali. Aí depois começa a crescer, um querer ser maior que o outro. Todo mundo acha que tem a sua própria verdade. A sua própria versão da verdade. O que acontece? Não dá certo. Recentemente a gente até sabe o que aconteceu. Entendeu? Isso acontece muito. É porque a pessoa pensa, não, eu tenho razão. Eu sou ungido. Eu sou isso. Eu sou aquilo. A gente não é nada, cara. O engraçado é que a gente nunca pede a vontade de Deus. Senhor, é para fazer isso? Entendeu? Ele não deixa Jesus entrar na porta da igreja. Não deixa Jesus entrar na igreja. Como o Rodrigo sempre fala. Não é isso que tu fala? O quê? Que não deixa Jesus... Não deixa Jesus ser o cabeça. É, pô, deixa não. Senão até vem resultado. Você tem que deixar Jesus com cabeça. Não, porque as pessoas... O que é deixar Jesus com cabeça? Muita coisa. Ele vai fazer, vai falar que você não vai concordar. Você está dependendo E o engraçado é que tem muitas pessoas que acham que Deus falou com elas e não, eu sou pastor, eu sou líder, então vai ser assim porque Deus quer, porque ele acha que Deus falou com ele. Vou ter que dar uma vez sem querer. Tá. Apareceu meu dedo aí. Então, eles acabam já. Sem querer. Então, vamos lá. Diferente dos muçulmanos, os líderes cruzados não eram organizados e brigavam entre si. Essa terceira cruzada foi chamada de Cruzada dos Reis. Houve vitória? Momentaneamente sim. A princípio tinham vitória também. Só que os muçulmanos eles eram organizados. Eles perdiam a batalha, que eles perdiam, eles se reorganizavam e davam contra-ataque. E venciam. Por quê? Porque eram organizados. Esse é o sucesso. Eles eram organizados, eles tinham tudo, como fala? Eram ligados, tudo na mesma ideia, no mesmo objetivo. Tá bom. Então, Ricardo Coração de Leão conseguiu. Só que tem uma parada estranha com Ricardo Coração de Leão. Tu acredita que ele foi capturado? Por quê? Pelos muçulmanos, tu acha? Foi pelos muçulmanos? Cara, o cara era valentão. Quando o cara é valentão, meu pai sempre fosse pra gente. Todo valente tá embaixo do cemitério. Ricardo Coração de Leão, ele era valentão pra caraca. E quando você é valentão, o que acontece? Você consegue muitos inimigos. Certo? E esse cara, é como eu falei,
tudo que te acontecia tinha que ser do jeito dele. E com certeza ele arrumou alguns inimigos com isso. Certo? E o que aconteceu com ele? Ele foi capturado por um homem. Não foi os muçulmanos, tá? Que capturaram ele. Foi... Deixa eu ver aqui o nome do cara. Foi capturado por um camarada chamado Leopoldo da Áustria. Eu não sei, eu não li como ele foi capturado. Mas ele era muito marrento, ele era muito... A pessoa que é assim, ela arruma muito inimigo. E com certeza ele tinha muitos inimigos que não eram só os muçulmanos. Tanto que ele foi capturado por um cara da Áustria, chamado Leopoldo da Áustria. E o que Leopoldo da Áustria fez com ele? Ele vendeu Ricardo Coração de Leão para o imperador da Alemanha. E Ricardo Coração de Leão, ele ficou na Alemanha, ó, muito tempo desaparecido. Hoje nós temos internet, hoje nós temos rede social. Então quando acontece uma coisa hoje, as notícias correm. Quando o Ricardo Coração de Leão sumiu, muitas pessoas pensaram que tinha morrido. Porque cadê ele? Do nada ele sumiu? Talvez pensavam que ele tinha sumido para os muçulmanos. Aí eu faço a pergunta para vocês. O que vocês acham que aconteceu com o Ricardo Coração de Leão? Vocês acham que o rei da Alemanha matou ele? Ou foi preso, né? Não, ele foi preso. Só que ele conseguiu sair da prisão. Sabe como? Pagando. Ele pagou ao rei da Alemanha a quantia de 150 mil marcos da Alemanha. Sabe quanto custou o D12? Custa aproximadamente 350 mil reais. Ele pagou de conta para o não, mas quando eu li, ele estava atacando uma torre, uma coisa assim. Eu não posso estar enganado. Acho que o cara deu uma lançada nele aqui na barriga. E dizem que ele aplaudiu o cara e conseguiu atingir ele. Certo? Então, essa foi a história de Ricardo Coração de Leão, filho de Leodoro de Aquitânia e um dos grandes nomes das cruzadas. Certo? Na próxima aula, a gente vai falar sobre as ordens de cavalaria. Isso é importante. Porque naquela época, lembra, a peregrinação da Europa para a Terra Santa, as pessoas podiam ser atacadas por ladrões, podiam ser atacadas por feras selvagens. Então tinha os guardas que levavam esse pessoal para lá. E eram divididos em 3 ordens. 3 ordens de cavalaria. A primeira é a Ordem dos Cavaleiros de São João de Jerusalém, conhecidas como Hospitalários, os Cavaleiros Templários e os Cavaleiros Teutônicos. Ah, aquele livro. Então, essas 3 ordens de cavalaria a gente vai falar na próxima aula. Cara, e os Templários, eles começaram a mexer com coisa estranha ali, entendeu? Tinha cultos ali que não vou falar aqui hoje, certo? Mas eles também criaram o banco. Ah, isso é E, pai, os Templários, eles foram uma outra ameaça que a Igreja Católica também teve. Porque eles descobriram alguma coisa e a Igreja Católica queria descobrir a fonte do poder deles. E aí deu treta. Como eu falei aqui, nessa época, aqueles que diziam que era de Deus, que era de Cristo, eles não estavam preocupados com as almas. Eles estavam preocupados com poder, com glória, fama. E digo, cara, eu sempre falo isso. Tudo que a gente faz hoje para Deus, um dia a gente vai ser esquecido. Por exemplo, eu estou fazendo esse vídeo aqui no Facebook, no YouTube. Um dia as pessoas vão assistir, podem até assistir. Eu posso ter o mistério que for. Um dia as pessoas vão esquecer de mim. Um dia vão esquecer. Mas Deus nunca vai esquecer.
Se a gente for fazer as coisas para Deus, a gente vai ter recompensa dele. É isso que a gente tem que fazer. Fazer a vontade de Deus. O homem vai elogiar, mas um dia vai esquecer. Quem lembra hoje de Catherine Puma? Quem lembra hoje de Billy Graham? Billy Graham foi o maior evangelista do século XX. Você pergunta, quem é Billy Graham? Não sabe. Pergunta para o igreja, quem é Billy Graham? Não sabe. Por quê? Ele foi grande no seu tempo. Várias pessoas esquecem. Então que a gente possa fazer a vontade de Deus. Preocupando-se em agradar a Deus, fazer a vontade dele. E não querer ser mais que os outros. Porque aquele que quer ser maior tem que ser o menor. Alguma dúvida? Então, faz a oração. Quer orar, Zé? Encerrar? Nós agradecemos, Senhor, pelo estudo desta noite, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada um que esteve presente e quem não pôde, Senhor. Agora nos leva embaixo da sua mão poderosa, com segurança. Abençoe cada um que está aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém.